E aí, pensando agora na oncologia, assim, a gente sabe que a maior parte, se a gente fosse pegar os registros de novos medicamentos e separar ele em especialidades, as especialidades que se destacam é a oncologia, em primeiro lugar, seguida de hematologia, neurologia e endocrinologia, né? A gente viu também uma mudança muito grande no paradigma dos tratamentos de endócrino, com toda a febre que foi, né, o Ozempic, Mounjaro, que foram né, desenvolvidos em pesquisas para diabetes, né, pesquisas da área de endocrinologia. A oncologia, geralmente, é a especialidade médica com maior número de novos medicamentos aprovados por ano. Como que um profissional acompanha essa tecnologia avançando? Então, é bem difícil você acompanhar, porque é bem exponencial a coisa, né? Então, cada vez mais a gente percebe um aumento dessas novas tecnologias chegando. E aí, como que a gente acompanha? Estando dentro do próprio centro, então você percebe, mesmo não estando no cenário da pesquisa clínica, porque quando você está no cenário de pesquisa, Vitor, você vê você está vendo, acompanhando o que vai acontecer no assistencial, na parte assistencial, daqui a alguns anos de novas tecnologias. Só que quando você só está na área assistencial e que você não está vivenciando pesquisa clínica, você percebe quando os novos tratamentos estão chegando. E aí, no dia a dia, você consegue visualizar isso. Só que o que eu gostaria de destacar aqui sobre essa sua pergunta? Por exemplo, a gente tem ali, eu vou dar um exemplo, câncer de mama, né? Até um certo tempo a gente tratava ali os pacientes, a gente via, né, na prática clínica, né, os tratamentos baseados em cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia, né? Então, eu vou colocar aí por uns longos anos a gente só via isso. Com o passar do tempo, veio muito rápido aí a associação da imunoterapia no tratamento de câncer de mama, vindo também a essa última e aí a nova, mais inovadora aí, o anticorpo conjugado à droga, sendo a terapia inovadora aí para câncer de mama. Então, quando a gente chega nesse cenário, que daí dá para exemplificar bem como que a gente acompanha isso no dia a dia. A gente consegue ter resultados clínicos aí dentro do próprio estudo clínico, né? Maior sobrevida do paciente, maior segurança nesses novos produtos. Então, a gente vê isso acontecendo no nosso dia mesmo, ali na prática. De repente, a gente só tratava com químio, de repente associa só com uma imune, de repente está associando com esse anticorpo conjugado à droga, e aí trazendo o exemplo da oncohematologia também. Então, vindo aí essas terapias inovadoras muito rápido, uma atrás da outra, né? A oncohematologia está cada vez mais trazendo novas terapias, né? O CAR-T, o biespecífico. Então, como que o profissional acompanha, respondendo a sua pergunta? No dia a dia, na prática mesmo, e sempre se atualizando desses estudos clínicos que vão dar a sustentação e a base para que realmente aquele medicamento vá para a prática. Então, antes que esse medicamento venha para mim no assistencial, para eu usá-lo, o que eu estou acompanhando de pesquisa clínica, de estudo clínico, né? Que é o que eu falei lá no início. O que eu estou acompanhando dos encontros que tem anualmente sobre os estudos clínicos que vão levar à aprovação de um produto. Porque às vezes nesses encontros são discutidos os próximos produtos que irão para o mercado. Então, é esse acompanhamento que eu acho que o profissional precisa ter. E aí, agora fazendo o último gancho dessa fala também, a gente tem um exemplo aí que é o pembrolizumab, né, que é um medicamento que veio para ficar no mercado da oncologia, é um dos produtos que tem uma maior rentabilidade. E aí, o que a gente percebe com o pembrolizumab quando você está lá na prática mesmo assistencial, né? Antes, quando ele vem, ele tem só uma indicação. E aí, quando eu estou lá na pesquisa clínica estudando ele, o que eu estou estudando? Ele já está no mercado. O que eu estou estudando em pesquisa clínica? Novas indicações para ele. E aquele profissional que está lá na assistência, o que ele está fazendo? Ele está usando o mesmo produto, já que ele já está acostumado, já está sabendo manejar, já está sabendo lidar com aquele produto, já está sabendo orientar bem o paciente dele, só que ele vê essa mudança de perfil, né?
para qual tipo de pacientes que hoje ele já está ampliando o uso daquele medicamento. Então, enquanto na pesquisa clínica a gente está trabalhando para testar novas indicações, o profissional que está lá na assistência, ele já está vendo novos perfis de pacientes se beneficiando daquele mesmo tratamento. Então, o que o profissional precisa fazer para que ele esteja acompanhando essa evolução? Está sempre inteirado do crescimento e da evolução dos estudos clínicos em cada área da oncologia. Eu achei excelente o gancho do pembrolizumab, porque ele traz um questionamento sobre a própria sistemática do registro, porque a gente faz registros com indicações bem definidas. Sim. E o pembrolizumab é o primeiro medicamento que o FDA considerou como uma indicação agnóstica, independente da histologia. Por quê? O alvo molecular dele é relacionado com a carga mutacional daquele tumor. Então, é algo que pode atender várias doenças, né, independente da histologia, né? Se a doença surgiu no fígado, surgiu no cérebro, no pulmão, no intestino, tendo as alterações genéticas que estão relacionadas com o alvo do pembrolizumab, que se eu não me engano é MM1, né, mutações satélites. E PDL1, PD1, PDL1, né? Inibidor de checkpoint, então. Isso, inibidor de checkpoint. Eu estava na dúvida do mecanismo, mas de qualquer forma é uma indicação agnóstica, e a gente pode, aqui no Brasil a gente ainda não tem esse racional da Anvisa aprovar um medicamento com indicação agnóstica. Cada indicação tem que ser comprovada através do ensaio clínico para falar, ó, usei ele para pulmão e deu certo, usei ele para melanoma e deu certo. Sim. Enquanto que nos Estados Unidos, considerando esse mecanismo de ação que não tem relação direta com a histologia, eles já consideram ele agnóstico. E tem uma série de medicamentos que tem essa característica, geralmente com esses alvos moleculares relacionados com a carga mutacional. Inclusive, o desenvolvimento clínico desses medicamentos agnósticos é muito interessante, porque como que a gente vai testar um tratamento como a gente vai fazer os critérios de inclusão, né? A gente está fazendo aqui um tratamento que a gente acredita que vai ser agnóstico, que não depende da histologia, né? E como que a gente vai comprovar isso? Então eles fazem basket trials, né? São múltiplas cortes. Sim. Para comprovar que o medicamento, cada corte pode ser uma histologia, por exemplo, ou uma mutação, né? Isso é definido no desenho do estudo. E aí eles comprovam, são estudos com uma característica de fase 2 para comprovar a eficácia, comprovam que o medicamento é eficaz em vários braços de tratamento. Sim, isso mesmo. Mas, por mais fascinante que isso seja, também gera-se um questionamento, porque geralmente eles se beneficiam, pelo menos na regulação americana, que tem o Orphan Drug Act, em que doenças raras têm facilidades para registro. E isso implica traz implicações aqui para o Brasil. Eu vou explicar. Nos Estados Unidos eles têm essas vias aceleradas, fast tracks para registro, e as doenças raras têm essa característica. Quando você tem doenças que afetam menos de 200 mil pacientes, são consideradas doenças raras, que vão ter uma dificuldade no ensaio clínico, então eles conseguem o registro do medicamento com dados de fase 2. Porque eles comprovam que tem uma dificuldade na randomização, na inclusão, que seria meio inviável de fazer estudos multicêntricos de fase 3, e aí com os dados da fase 2 eles conseguem registrar com uma estratégia. A estratégia é uma indicação de uma doença que não está atendida, uma doença que não tem um tratamento estabelecido. E qual que é a indicação? Doenças metastáticas. Sim. Doenças neoplásicas, né, oncológicas, metastáticas, é uma demanda de saúde que não foi atendida ainda. A gente não tem, né, uma cura muito satisfatória para quadros avançados. Então, qual que é a estratégia? Os medicamentos têm dados só de fase 2, conseguem registros com essa indicação metastática, e depois que eles já estão no mercado, eles começam a ter ampliações de indicação. Começam a comprovar, olha, esse medicamento pode ser utilizado em estadiamentos da doença anteriores. Então, isso é uma estratégia da indústria para conseguir veicular esses medicamentos. Então, por um lado,
a gente não pode ser crítico de achar isso, ser cínico, né, de achar que isso é problemático, porque isso está proporcionando com que Tratamento. tecnologias, né, cheguem às pessoas. Esses estudos são aprovados por centros de comitês de ética. Então, se fosse algo que não trouxesse benefícios para o paciente, não seria aprovado. Sim, Então, a facilidade, né, de trazer esses tratamentos mais avançados é interessante. Mas a gente também tem que ter um senso de crítica, de pensar que, olha, esses medicamentos estão chegando ao mercado sem terem passado por um estudo de fase 3. Então, vamos ser criteriosos com a observação, monitoramento de reações adversas, vamos notificar farmacovigilância, e eu acho que é algo que muitos profissionais da saúde não têm esse insight de que medicamentos novos, mesmo aqueles que passaram por todo o rito, a gente tem que notificar, gente. Farmacovigilância é parte do sistema. Então, para a gente garantir que o medicamento que está ao alcance da população tenha qualidade, segurança e eficácia, a farmacovigilância é como se fosse uma auditoria. Ela é parte desse sistema. E a sim, gente tem que engajar os profissionais de saúde a notificar. com Porque a certeza, subnotificação, infelizmente, é uma grande realidade. sim. Concordo plenamente.